Fala aí, galera! Galera, hoje nesse vídeo queria aproveitar que tem um pouco de trânsito aqui, eu tô dirigindo, e eu queria contar pra vocês como foi a minha decisão de vir morar nos Estados Unidos. O que foi que me forçou a vir morar para os Estados Unidos? Eu moro aqui 18 anos, né? Então eu vou contar um pouco a minha visão naquele momento e qual as diferenças de aonde eu morava, né, a vida que eu tinha antes para a vida que eu tenho hoje, né? Muitas pessoas pensam que muitas pessoas pensam que todos que estão aqui viveram mal no Brasil. E sinceramente esse não foi o meu caso. Eu vivi muito bem no Brasil e mesmo assim eu moro 18 anos nos Estados Unidos. Coisa que muitas pessoas sempre dizem que aqui não vale a pena, tal. Isso é uma opinião pessoal de cada um. Eu vou contar um pouco da minha história para mim poder voltar um pouco para mim poder contar essa decisão. Eu tenho que contar um pouquinho do Brasil para vocês. Eu só comecei a trabalhar quando eu tinha 20 anos, galera. O meu primeiro trabalho eu tinha exatamente 20 anos e não tinha trabalhado antes por questão de que eu tava tentando uma vida como atleta, né? Então não deu certo e aí sim eu caí na carreira de trabalhar, né? Quando eu saio, deixo de ser um atleta para tentar começar a trabalhar, eu não sabia por onde começar, né? Normalmente eu olhava ao meu redor, meus amigos, eles não trabalhavam também não, eles estudavam, né? Era o caminho correto, né? E é o caminho correto, né? Estudar, né? Para se preparar para uma carreira. Mas eu naquele momento eu queria começar a trabalhar e buscar um meio de ver o que me encaixava melhor para poder estudar, né? Bom, no meu primeiro trabalho eu consegui um trabalho no Carrefour, 20 anos de idade, primeiro trabalho, aprendendo a trabalhar. E eu comecei a trabalhar no setor de calçados do Carrefour. No meu primeiro pagamento, o primeiro pagamento que eu recebi, eu já calculando, né? Pô, vou receber meu primeiro salário. Então, antes de receber, eu já estava pensando no que eu ia comprar. E o meu pensamento era um tênis que eu tinha visto numa loja. Eu falei, puta, quando eu receber o dinheiro, eu vou vir aqui comprar. Bom, tá bom. Eu trabalhei 20 dias, eu recebi meu primeiro salário do Carrefour no ano de 1998. E fui lá e comprei o tênis. Acabou o dinheiro, meu irmão. Aí eu comecei a pensar, cara. Eu falei, caraca, eu trabalhei um mês inteiro. Eu trabalhei quase o mês inteiro, né? Foram 20 dias. E eu vim aqui, comprei um tênis e acabou o dinheiro. Aí eu comecei na segunda-feira, eu tava sem tênis pra trabalhar, né? Eu precisava de um tênis pra ir trabalhar. Eu tive que usar o mesmo tênis que eu comprei. Então eu falei, caramba, que jogada é essa, né? Eu trabalhei, comprei um tênis e na segunda-feira eu tô usando ele pra trabalhar. Falei, porra, tá melhor não trabalhar, né? Tá melhor a vida de antes, né? Não tinha tênis, mas não trabalhava. Mas esse não era o caminho correto, né? Então, eu comecei a pensar, eu falei, pô, imagina se eu tivesse que pagar um aluguel, se tivesse filhos, se eu tivesse mais coisas, mais coisas na minha vida, né? Eu, como morava na casa dos meus pais, não me preocupava com outras contas, né? Era só aquele foco que eu tinha e com isso eu conseguia, né? Mas, bom, esse trabalho eu durei muito pouco, foram como um mês e pouco, porque em seguida eu consegui para trabalhar dentro do próprio Carrefour, mas para uma empresa, a Antártica, de cerveja, que eu ia ganhar, eu acho que eu ganhava era como R$300 no Carrefour, e eu ia ganhar como R$450 trabalhando para a Antártica. Um mês depois eu estava trabalhando para a Antártica. Inclusive o gerente do setor que eu entrei, ele não quis, ele tentou dificultar ele falou com outro gerente para não deixar eu trabalhar lá no outro setor, mas
o outro gerente não quis saber e deixou. Comecei a trabalhar para a Antártica e durei 3 meses na Antártica, porque a Lacta, Chocolates Lacta, me contratou para trabalhar com eles e eu ia ganhar como 600 e água. Ou seja, eu estava ganhando o dobro, em 3 meses eu estava ganhando o dobro do que eu ganhava e praticamente fazendo quase o mesmo, um pouquinho mais. Já esse dinheiro que eu recebi, aí depois foi subindo, eu cheguei a ganhar quase 900 trabalhando para a Lacta. Eu só trabalhei 1 ano e meio antes de vir para os Estados Unidos. Esse dinheiro já era melhor, né? Para quem não pagava contas nenhuma, né? Mas se eu tivesse que pensar em ter contas que pagar, a história mudaria completamente. Mas como eu morava na casa dos meus pais, eu tinha carro, eu tinha uma vida de luxo. Meus pais, né? Graças aos meus pais, eu sempre morei perto da praia em Santos, né? Nada que ver comigo, isso aí foi eles, né? A vida deles. E aí analisando, agora eu entro no ponto principal, né? Você começando analisando a geração dos nossos pais, praticamente todos os meus amigos, os pais tinham propriedades. Os pais eram donos dos seus próprios apartamentos ou casas, né? Quando eu olhava a geração dos meus avós, aí você via eles um pouco mais com sacrifício, mas eles também conseguiram ter propriedades. Mas você vê que, né, de acordo com a história que você escutava, você vê que eles tiveram um pouco mais de sacrifício, né? Então, se você olhar praticamente as gerações, né, elas foram melhorando, né? Veio a geração do meu bisavô, a do meu avô foi melhor, a dos meus pais foram melhor ainda, mas a minha geração, eu agora que estou com 40 anos, né? E a geração agora de quem está vindo agora com 20 anos, meu irmão, essa geração caiu. Ninguém consegue viver hoje, ninguém não, a grande maioria, né, quando eu estou falando, não consegue levar a mesma vida que levou os nossos pais, os nossos avós, né, fazem muitos anos atrás. Então, tudo ia crescendo, ia melhorando, até que chegou o momento, caiu. Quando eu trabalhava na Lacta, eu olhava pro lado, cara, as companhias estavam tudo terceirizando. A companhia da maionese Hellmann's, eu não lembro bem os nomes, a companhia do chocolate M&M, a Garoto, todas as empresas tinham seus próprios trabalhadores, como eu trabalhava para a Lacta, a Nestlé tinha seus próprios trabalhadores também. Então, essas empresas pagavam um salário bom, né? Como eu falei para vocês naquela época, 600, 700, mil reais. Quando eles terceirizavam, você passava, eles te mandavam embora e contratavam outras pessoas por agência, ganhando 3 a 4 vezes menos. Esse é o que estava acontecendo em 1998. As empresas mandavam embora as pessoas, terceirizavam, contratavam uma agência e a agência vinha com outras pessoas fazer o mesmo que você fazia por 3 vezes ou 4 vezes menos. Naquela profissão que eu tava, né? Então a Lacta naquele momento ainda não tinha feito isso, eu tava bom e tal, mas eu já sentia, eu já começava a ver de que alguma coisa ia acontecer ali, galera. E do meu lado eu já tava vendo acontecer, inclusive depois que eu saí, aconteceu com a mesma Lacta também. Quando eu olhava pro lado, fora outras profissões, existia em São Paulo, existia a Telefônica, a Telesp. Quem trabalhava para a Telesp naquele tempo, companhia de telefone, era uma ótima profissão, mano. As pessoas que trabalhavam aí, trabalhavam anos, ganhavam muito bem, tinham o carro da empresa. Era uma profissão que as pessoas que entravam aí passavam anos trabalhando na mesma profissão. Saiu, terceirizou, entrou a companhia telefônica espanhola, estrangeira, que entrou no Brasil. O que aconteceu, meu irmão? Pagava 4 vezes menos para quem trabalhava fazendo o mesmo serviço da Telesp, né?
e tinham que usar o seu próprio carro. Aí você via pessoas andando com carro normal, carro pessoal, com o nome da empresa telefônica, tinha que colocar o nome da empresa no seu carro e levando escada em cima ainda. Era engraçado porque a Telesp tinha uns Fusca com a cor deles, né? Aí já depois você começou a ver carros de todas as cores, com nome telefônica e com escada em cima. E ganhando 3, 4 vezes menos. Tudo que eu olhava, tudo que eu olhava ao redor, meu irmão, eu via muita mudança naquele tempo, né? Eu não sei se é porque eu recém estava começando a trabalhar, se sempre existiu, mas eu vi que o bicho estava pegando, né? E eu tinha uma ansiedade de querer mudanças, né? Eu comecei a olhar e eu tava crescendo na empresa, tal, né? Tava me destacando, eu tinha só 1 ano e meio lá. E eu olhava e falava, qual é o meu futuro aqui, né? Eu olhava e eu via que eu podia ser um coordenador e depois um vendedor. Coordenador eu estava perto, mas eu podia chegar a ser vendedor e ir a uma universidade para poder alcançar alguma coisa melhor, né? Eu olhava a vida dos vendedores, meu irmão. Meu irmão, essa gente trabalhava até 8, 9 da noite. Não tinha vida. Eles tinham fim de semana, mas eles trabalhavam o dia inteiro. Trabalhava limpo, né? Mas tinha uma meta. Era uma vida um pouco estressante. Se eles não alcançavam a meta, eles podiam perder o trabalho. Então existia um desespero da parte deles. Eles vinham nas lojas, desesperado. E eu comecei a olhar, né? A princípio eu gostava, eu falava, pô, legal, andar bem vestido, tudo tal. Mas depois você começava a olhar, é uma vida que você não sabe o dia de amanhã, né? Então tudo era como meio temporário, parecia, sabe? Eu falei, e eu pensando, aí foi quando eu entrei naquela fase de eu falei, puta, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu tô gostando disso ou não. Mas eu continuo trabalhando e tal, mas eu pensando, eu preciso estudar alguma coisa, eu preciso buscar um meio, né, de sair, né, de dar certo na... A maioria dos meus amigos da minha geração, os pais, como eu tinha falado pra vocês, eles tiveram uma vida melhor e eles queriam que os filhos estudassem, né, não trabalhassem, só estudassem para ter um futuro melhor. Ótimo. Muitos deles nunca trabalharam, chegaram a 20 e poucos anos, só até conseguir o título universitário. Meu irmão... Bom, já quando eles terminaram os estudos, eu já morava nos Estados Unidos, mas a maioria desses meus amigos, os únicos que se deram bem, foram pessoas que realmente tinha alguém que encaixava eles em algum lugar. Obviamente, quem estudou conseguiu um caminho melhor do que quem não estudou, né? Não quero aqui dar um mau exemplo, não. Mas quem estudou conseguiu um caminho melhor. Mas quem realmente se deu bem foram aquelas pessoas que tinham familiares, tinha alguém que pudesse encaixar eles já depois de terminar os estudos, encaixar eles numa profissão, sabe? Algum contato, alguém. Esses foram os grandes amigos. Não é querer fazer mimimi, inventar, não. É a verdade, praticamente, né? Alguns, com muito sacrifício, conseguiram lograr abrir sua própria empresa, né? E conseguiram chegar a um estado melhor, né? Mas a maioria, cara, você vê, né? Para poder chegar a esse estado, eles tiveram que trabalhar muitas horas, deixar, às vezes, sacrificar a vida da família deles, né? De estar ao lado com os filhos, era viajando, era trabalhando mais de 12 horas por dia, né? E inclusive hoje você vê isso, passado já 20 anos, eu olho assim pro lado, cara, você vê hoje sai o Uber, a geração de hoje, né? Ó, você olha o Uber, se você trabalhar, você ganha, né? Se você para almoçar, você não tá ganhando. Eles estão criando um sistema hoje onde te força a trabalhar cada vez mais, né? Trabalhou, ganhou, e às vezes até um pouco de ilusão também, né? No sentido de que parece que tá ganhando muito, mas você tá entregando muito mais também, né? Usando carro próprio, como eu falei, o
o exemplo da Telesp na década de 80, onde até a princípio de 90, onde as pessoas trabalhavam numa empresa, ganhavam bem, a empresa dava o carro da empresa, te treinava e tudo, depois resolviam contratar qualquer um, você tinha que trazer seu carro, colocar o nome da empresa no seu carro e meter uma escada das grandes ainda, ou uma ou duas, em cima do seu carro, para poder ganhar dinheiro. E com a falta de trabalho, de desemprego, tu sabe quantas pessoas aceitavam isso? Eu começava a olhar no Carrefour. O Carrefour é uma empresa, se eu não estou enganado, francesa, milionária, estrangeira, entrou no Brasil, meu irmão, fez o que quis, construiu o Carrefour aonde deu vontade, fez do Brasil como se fosse o país deles. Entraram, melhoraram muita coisa, né? Mas a questão de trabalho só estragou, cara. O mesmo faz o Walmart aqui nos Estados Unidos, faz a mesma coisa também. Existe uma briga. Essas empresas, o McDonald's, várias empresas, elas ganham muito dinheiro, são multimilionárias e elas querem pagar, se possível, menos do salário mínimo. Se fosse possível, como existe um salário mínimo, eles pagam um salário mínimo. Eles não te incentivam a nada. Uma coisa que eu aprendi, né? Eu trabalhei 17 anos para a mesma empresa. Agora eu saí, mas uma coisa que eu aprendi: você nunca deve estar preso a uma empresa. Você tem que estar preso a você mesmo. Você tem que estudar, se preparar para a vida, ter os seus títulos universitários, ter tudo isso, mas você não pode se prender a uma empresa. Tudo é temporário, tudo passa, a empresa te elimina. Tem gente que defende a empresa mais do que o próprio dono da empresa. Tem funcionário lá embaixo mesmo da empresa, que defende a empresa como se ele fosse dono. Amanhã ou depois, essa mesma empresa manda embora e a pessoa não está preparada para outro mercado. Bom, vamos lá. Então, passando por tudo isso, tendo toda essa visão, né? Aí eu ganho, da mesma Lacta, eu ganhei uma viagem para vir para os Estados Unidos. Éramos 40 trabalhadores, né? E quando eu venho para os Estados Unidos, eu comecei a ver a vida de outra maneira aqui, né? Na questão de trabalho. Não estou falando de calçadas, não estou falando de estilo de vida, não estou falando nada disso. O que eu quero falar é questão de trabalho. Eu comecei a ver que pessoas aqui trabalham na construção, muito diferente do Brasil, e podiam andar com um carro bom, podiam comprar casas, podiam levar uma vida com mais dignidade do que no Brasil ou em outros países, né? Comecei a olhar, você olhava as pessoas que trabalham na construção, você conseguia notar que nem todos eram pessoas com pouca educação. Você começava a ver que eram pessoas que imigraram, muitos deles tinham um título universitário, ou alguns, vamos dar um exemplo, alguns podiam ter sido até médico, ou até dentista, ou qualquer outra profissão boa no país deles, e eles, quando migraram por alguma situação ou outra, tiveram que trabalhar na construção, em hotel, ou qualquer outra coisa. E essas pessoas não reclamavam muito, né? Eu comecei a ver brasileiros aqui nos Estados Unidos, que eu vi que pessoas faziam certos tipos de profissões aonde no Brasil jamais queriam fazer, e aqui faziam com o maior prazer. Eu falava, porra, como uma pessoa vem para outro país, e aqui a questão é a valorização, o dinheiro, tá entendendo? Então essa era a grande coisa. Não importava o que você fazia, o que importava é quanto você ganhava, né? Aí com o tempo, né, depois de morar aqui, eu comecei a ver que o lixeiro aqui, meu irmão, tu vê o lixeiro no Brasil, o cara correndo atrás na rua, aquele sacrifício, pega o lixo, joga e no sol, né, vamos dizer assim, e ganhando pouco, cara. Aqui, meu irmão, o cara não faz nada disso, não corre, não tira a bunda de dentro do caminhão e ganha muito. Tá vendo? Então, o que eu comecei a olhar aqui, que aqui nos Estados Unidos, às vezes,
tanto aqui como em qualquer lugar do mundo, o estudo é muito importante. Não estou dizendo, voltando a dizer aqui, não é não estudar. Mas o que eu comecei a notar é que aqui a valorização da mão de obra era muito maior. Então eu, como estava começando, né, eu falei, pô, esse é o mundo que eu estou buscando. Eu estou no mundo errado. Tá entendendo? Eu falei, eu estou num lugar onde todos os lugares estão buscando como pagar menos. E aqui também tem isso. Tá entendendo? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje porque eu passei por uma situação o dia de ontem, onde eu trabalhei com pessoas que ganham menos, né, do que eu ganho e fazem o dobro, né? E eu fiquei pensando bastante isso ontem à noite, né? Eu fiquei pensando, pô, vai chegando uma idade, vai chegando um certo tempo que vem a nova geração, né? Vem pessoas mais jovens, dispostas a fazer mais coisa por menos, né? Porque antes, praticamente tudo que eu fazia, né, tinha um preço, tinha uma certa quantidade de trabalho que você fazia. Hoje você vê as pessoas, cara, aqui nos Estados Unidos também, né, vale lembrar isso, mesmo a mão de obra aqui sendo valorizada e tudo, o que acaba estragando também o sistema também, né? Quanto mais pessoas vêm e aceitam trabalhar por menos, é quando as pessoas começam a pagar menos também, sabe? Existe um preço, né, por todo tipo de trabalho, mas quando aumenta o número de pessoas aceitando trabalhar, fazer a mesma função por menos, é quando cai o valor do trabalho. Eu lembro na época da crise, só para vocês terem uma ideia, passar a experiência aqui para vocês. Na época da crise aqui nos Estados Unidos, não tinha trabalho. No ano de 2008 até 2012, tinha muito pouco trabalho. Todas as empresas baixaram o salário. Eu lembro que não só na construção, como em escritório, em toda a área, você ganhava $18 a hora, 17, 16, trabalhando em escritório ou na construção. Como o país estava passando por uma crise e existia um índice de desemprego muito grande, começaram a pagar, as empresas começaram a diminuir o salário em todo lado, homens, mulheres, praticamente todo mundo passou por essa fase. Quem viveu esse momento aqui, você ganhava 18, passou a ganhar 13. E é difícil isso porque você já está adaptado a uma vida, né, onde você tem os seus gastos e você tem que fazer uma renovação de tudo para poder sobreviver. Então, praticamente foi isso, galera. A razão pela qual eu quis vir para os Estados Unidos foi buscando um mundo mais valorizado, independente da profissão. Hoje, passado muitos anos, eu acho que você tem que estudar. Por exemplo, se eu fosse eu trabalho na área da pintura, se eu trabalhasse na área da eletricidade com 18 anos, eu estaria ganhando muito mais, ou qualquer outra profissão. Porque a profissão que eu faço, como esse exemplo que eu dei foi muito bom. A profissão que eu exerço, né, como pintor, qualquer pessoa pode exercer. Não é com muita exigência, né? Então hoje pode chegar um jovem, fazer tudo que eu faço, o dobro do que eu faço, e cobrar a metade, sabe? Se eu pinto uma casa por $2.000, $3.000, um menino jovem hoje que está aprendendo, que não necessita muito para aprender na pintura, né? Ele pode fazer a mesma casa por 3 vezes menos, né? Então, não é a terceirização, né? É a nova geração que está vindo agora, que vem mais decaída ainda do que a minha, né? Teve a dos meus pais, aí veio a minha, que caiu um pouco, onde eu comecei a ver a maioria da minha idade não tinham propriedades, não levava a vida como a dos nossos pais. E a de agora, tô vendo o pior. Hoje é Uber, pessoa lá metendo 14 horas por dia para ganhar $600, $700, já tirando os gastos do carro e tudo, não, porque as pessoas mostram, ganhei não sei quanto.
Meu irmão, eu tô em grupos do Facebook, da Uber aqui. Tem dias, cara, o pessoal ganha dinheiro, mas tem dia que eles não ganham. Então, é como uma balança, tá entendendo? O pessoal aqui agora, nos Estados Unidos aqui, o pessoal tá pedindo Uber pra supermercado. Você chega no supermercado, a pessoa pede Uber pra ir no supermercado. Aí chega lá no Walmart, lá o cara tá cheio de compra, mano. O cara coloca as compras, o Uber dirige como 5 quadras, o cara paga 3, 4 dólares, cara. E muitas das pessoas não tem carro. Sai melhor pagar 3 dólares um Uber pra ir no supermercado, né? E talvez eu acho que o cara vai até a pé. O cara vai a pé e volta com o Uber e paga 3 dólares e tem todas as compras na sua casa. O Uber sai bravíssimo, né? O cara fala, pô, dirigi não sei da onde pra chegar até aqui, pra pegar esse cara, o cara encher de sacola meu carro, a carne sangrando aí, manchando tudo, pra eu levar ele 5 quadras e ganhar 3 dólares. O Uber tá criando sistemas hoje, cara, aqui, né, de meter bastante pessoas nos carros. Já tem uma tarifa fixa. Você paga 4 dólares, 3 dólares e o Uber pode te levar onde você quiser, até uma certa distância, né? Já tem uma que é como um ônibus, todo mundo caminha até um certo ponto e lá o Uber ele pega todo mundo e daí ele vai levando já uma tarifa fixa também. Cada vez é menos do que tá pagando. Tá entendendo? Então, oi, tá feia a situação. Hoje em dia, meu irmão, tem que aprender a dançar de acordo com a música. Só o título universitário não já dá conta. Tem que ter, né? Tem que ter o título universitário e tem que aprender a dançar de acordo com a música. Essa é a situação de hoje, galera. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido bom, legal, não sei. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço e tchau, tchau.